Pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco hoje sobre o exame ergospirométrico, também conhecido como teste cardiopulmonar de exercício ou cardiopulmonar de esforço. É um teste que normalmente é feito com atletas, mas que vem cada vez mais sendo utilizado no dia a dia no consultório para vários aspectos em relação à saúde. Esse teste foi o teste que eu postei uma foto há 2 semanas atrás, perguntando se alguém conhecia o exame ou aquele teste que eu estava indo fazer. Tá? Na foto tinha uma bicicleta, um ciclo ergômetro e o teste que eu vou mostrar para vocês hoje é o meu teste cardiopulmonar e explicar para vocês a importância desse exame, tanto para atletas e a aplicação dele no dia a dia do consultório. Vamos lá. Começar falando então o que o exame vê, tá bom? Além de uma avaliação de toda a resposta cardíaca, frequência cardíaca, aí o eletrocardiograma, resposta o aumento e redução da frequência cardíaca e da pressão arterial também, o exame vai avaliar a troca gasosa que você faz durante, né, com a respiração. Por isso que é importante que esse exame seja feito de forma confortável. Eu fiz um ciclo ergômetro numa bicicleta, porque eu gosto de pedalar e queria ver o resultado também na bicicleta. Quem não está acostumado a correr, também é legal fazer na bicicleta, porque é mais fácil de fazer. Quem está acostumado a correr, pode fazer na esteira. Existem outras formas de fazer o exame também, você pode fazer nadando, por exemplo, mas aí o acesso aos aparelhos fica um pouco mais difícil para fazer o exame. Normalmente ele é realizado na bicicleta ou na esteira. Para quem não está acostumado a correr, é difícil você correr, principalmente em alta intensidade, com um monte de coisa ligada em você, com os eletrodos para o eletrocardiograma, aparelho de pressão, máscara. Então, para quem não está acostumado, é legal fazer na bicicleta. Tá? Para quem quiser saber o resultado na bicicleta mesmo, faça na bicicleta. E quem quiser criar toda uma condição em relação ao treino de corrida, faça na esteira. Mas você pode fazer em um e transferir o resultado para o outro sem nenhum problema, tá certo? Então, esse aparelho que vai avaliar a troca gasosa, ele vai mostrar como que está a minha fisiologia em relação à geração energética. Como que é o meu metabolismo em relação à geração energética. Isso é muito importante para a determinação de zonas de treino e também em alguns aspectos no tratamento clínico dos pacientes no consultório. Como que isso funciona? Qual que é a aplicabilidade desses dados? Na troca gasosa vai ser avaliado o oxigênio inspirado e o CO2 tá, expirado. E com isso o aparelho consegue determinar qual que é a eficiência sua na produção energética e o que você está usando, carboidrato ou gordura para gerar energia. Como que o aparelho analisa isso e qual que é a aplicação prática? Vamos falar do exercício, então, que foi o motivo de eu fazer o meu teste. Todo mundo tem 3 tipos de fibras musculares. Fibra tipo 1, fibra tipo 2, que é dividida em 2A e 2X ou 2A e 2B. Essas fibras têm características de trabalho diferentes. Bom, a fibra tipo 1 é uma fibra que tem uma alta capacidade de trabalhar com gordura como fonte energética, enquanto a fibra 2A tem uma capacidade razoável de trabalhar com gordura e uma boa capacidade de trabalhar com a glicose, e a fibra 2X praticamente só trabalha com glicose. Além do substrato energético, essas fibras também se diferenciam pela capacidade de carga. A fibra tipo 1 ela não tem uma capacidade de trabalhar com força tão grande. Já as do grupo 2 têm uma capacidade maior de trabalhar com força e uma velocidade contrátil mais rápido do que a fibra tipo 1. Por isso que a fibra tipo 1 é chamada de fibra de contração lenta e as fibras tipo 2 de fibras de contração rápida. Todas essas fibras vão ter mitocôndrias, tá bom? Que é a organela, é a região na célula responsável pela geração energética, mas enquanto a fibra tipo 1 tem muita mitocôndria, a fibra tipo 2X tem pouquíssimas mitocôndrias. E isso interfere diretamente em como ela vai metabolizar o substrato energético. Na geração energética nós temos 2 formas de gerar energia. Uma forma aeróbica, onde tanto a gordura quanto o carboidrato vão ser transportados para dentro da mitocôndria e vão ser oxidados na presença de oxigênio. Esse processo rende muita energia, mas é um pouquinho mais lento do que o processo anaeróbico que acontece fora da mitocôndria, só que só o carboidrato é metabolizado fora da mitocôndria, na ausência de oxigênio, ou seja, na via anaeróbica. Bom, vamos voltar para o exame então, depois dessa breve explicação do metabolismo energético. O que acontece? Quando você sai de uma situação de repouso e começa a se exercitar,
Num primeiro momento, esse exercício ele é leve. Enquanto o seu corpo entende que o exercício é leve, ele vai usando, você usa mais as fibras de contração lenta, as fibras tipo 1, que tem uma alta capacidade de metabolizar gordura de forma oxidativa. Aqui lembrando, a gordura só é metabolizada na presença de oxigênio, tá certo? Então, e à medida que esse esforço vai aumentando, você vai tendo uma necessidade maior energética para o músculo trabalhar em uma velocidade ou com esforço maior. E vai chegar um ponto onde essas fibras tipo 1 não dão mais conta de te manter naquela intensidade que você está do exercício. Então essas fibras vão ter, fibras tipo 1 de contração lenta, vão ter que ser auxiliadas pelas fibras tipo 2 de contração rápida. E aí começa a mudar um pouquinho a fisiologia da geração energética. Nesse ponto, esse ponto é um ponto importante aqui no exame no ergospirométrico, que é o primeiro limiar. Tá? No primeiro limiar, o que acontece? Começa a ter uma ajuda, uma compensação do metabolismo de glicose, tá? Da oxidação de glicose na geração energética, já que a gordura chegou no ponto máximo de fornecimento energético. Isso, na prática, a gente acaba usando como zona 2 de treino, que eu falei em alguns vídeos anteriores. Quando você vai aumentando a intensidade de treino, você vai precisando de mais energia, só que no primeiro momento, como são as fibras tipo 1 que estão trabalhando, esse metabolismo energético vem principalmente do metabolismo de gorduras. Tá? Então a velocidade de metabolização de gordura aumenta, tá? A de carboidrato aumenta um pouquinho, porque os dois estão sendo utilizados, só que a gordura é o principal. Quando chega nesse pico de velocidade de metabolização de gordura, onde a gordura já não é mais suficiente para gerar toda a energia, tá? Para que você se mantenha em uma intensidade crescente no exercício, começa a ter uma compensação com o aumento do metabolismo de glicose, da oxidação de glicose dentro da mitocôndria. Tá certo? Esse é o primeiro limiar, onde você atingiu o máximo metabolismo de gorduras. A partir daí, se o esforço do treino continuar aumentando, você vai ter uma complementação da geração energética a partir do metabolismo de glicose dentro das mitocôndrias. Tá certo? Ainda é todo o metabolismo aeróbico. E se você continuar aumentando a sua intensidade de treino, vai chegar um momento onde o esforço é tão grande e a necessidade energética ela é tão grande que esse sistema oxidativo, tá? Esse trabalho aeróbico não é mais suficiente para gerar toda a energia que você precisa. Ou seja, você tem que ter uma complementação porque a mitocôndria já está na capacidade máxima dela de trabalho. Quando isso acontece, entra em jogo o metabolismo anaeróbico, onde existe a quebra da glicose na ausência de oxigênio, que é uma especialidade das fibras de contração muito rápida, que são as fibras 2x. Tá certo? A fibra 2A ela também faz isso, tá bom? Só que a fibra 2x ela faz melhor esse trabalho anaeróbico porque ela tem pouca mitocôndria, então ela depende muito de um trabalho anaeróbico. Tá? E ela tem uma velocidade de contração muito rápida também. Então, esse ponto onde nosso corpo passa a ter uma compensação do sistema anaeróbico para gerar a energia, é o segundo limiar que aparece aqui no exame. Bom, aqui, segundo limiar. Aqui, então, a nossa velocidade de trabalho mitocondrial chegou no máximo. E tem que ter a complementação do metabolismo anaeróbico que vem da quebra simples da glicose sem a presença de oxigênio. Detalhe nesse ponto. A partir daqui, como a quebra simples da glicose rende pouca energia, só que muito rápida, a formação do resíduo desse processo metabólico, que é o ácido lático, começa a aumentar muito rápido. E aí, se você não tem um mecanismo de limpeza desse lactato de forma rápida da célula muscular, você começa a comprometer o trabalho muscular e a geração energética também. Porque o acúmulo de lactato dentro da célula começa a reduzir a capacidade da célula de metabolizar gordura e começa a tornar um ambiente intracelular mais acidótico, que compromete a produção de proteínas dentro da célula muscular, tá bom? Que atrapalha com todo o processo de contração muscular também. Então, aqui, esse acúmulo de ácido lático na célula muscular compromete a manutenção do rendimento dessa fibra. Ou seja, se você entra nessa zona de alta intensidade, onde o sistema anaeróbico é requisitado, você vai durar pouco tempo no exercício se a sua capacidade de limpeza do lactato não for alta.
tá certo? Então, aqui, o que seria? Eu falei da zona 2 lá em relação ao primeiro limiar. Aqui, no segundo limiar, seria isso, né? Ali uma zona 4 para 5. A zona 5 de esforço no exercício, onde você tem realmente uma dependência muito grande do processo anaeróbico, e a zona 4, aonde você está nessa transição, já chegando no máximo da sua capacidade aeróbica, entrando no seu processo de complementação anaeróbico do exercício. E aqui a gente tem estratégias de trabalho para o atleta, por exemplo, trabalhar treinos em zona 2, fazendo com que você force o seu corpo, né, ou mantenha seu corpo no máximo metabolismo de gorduras, na velocidade máxima de metabolismo de gordura, fazendo com que aquelas células que estão gerando energia se adaptem mais a esse esforço, aumentando o número de mitocôndrias e otimizando o trabalho mitocondrial, fazendo com que esse esforço para manter o metabolismo de gordura máximo seja atingido em frequências mais altas, ou seja, você consegue jogar mais para frente isso, o seu corpo entende que você está em baixa intensidade ainda. Para mim aqui apareceu em 135 batimentos por minuto esse limiar, e se eu continuar treinando em zona 2, provavelmente eu aumente um pouquinho isso para 136, 37, 140, tá? O que é ótimo, porque eu me mantenho em movimento em uma intensidade maior, uma velocidade maior, ou com esforço maior, com o meu corpo ainda achando que eu estou em baixa intensidade. E se eu consigo treinar, desculpa, se eu fizer treinos em zona 4 e zona 5, por exemplo, treinos de tiro, de velocidade, de subida ou com uma carga muito maior, entrando na zona 5, o que eu faço? Eu chego na zona 5, eu encho minha célula de ácido lático, eu volto depois para uma zona 4, zona 3, para dar tempo do meu corpo limpar esse lactato e depois eu entro de novo nessa zona. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Isso faz com que eu adapte, que eu melhore os mecanismos celulares de limpeza desse lactato, que tem dois caminhos só depois que ele é formado. Ou ele é captado para a mitocôndria, tá bom? Da célula muscular vizinha, provavelmente sai da célula tipo 2X ou 2A e é transportado para a célula tipo 1 para ser metabolizado e gerar energia, tá bom? Esse ácido lático entra na célula tipo 1, a fibra muscular tipo 1 entra na mitocôndria, a mitocôndria transforma esse ácido lático em ácido pirúvico depois, através da desidrogenase lática mitocondrial, que vai gerar energia dentro da mitocôndria da célula muscular tipo 1. Tá? Isso também pode acontecer na célula também na tipo 2A. Ou então esse lactato é transportado pela circulação e vai para o fígado e vai ser metabolizado num ciclo chamado ciclo de Cori. Aí que vem um detalhe importante para os atletas de alto rendimento também. Além de ter uma zona 2 com um limite muito alto, os atletas de alto rendimento, eles têm uma capacidade muito grande de limpar o lactato, tá? De lavar esse lactato quando forma. Porque em alguma etapa, seja qual for o esporte, você quer falar de maratona, corrida, ciclismo, remo, crossfit, o que for, tá? Qualquer atividade física, tênis, natação, qualquer atividade física, você está sempre entrando em zonas de alta intensidade durante o treino ou a competição. Seja uma subida, seja uma mudança de ritmo, seja uma necessidade de deslocamento de uma carga maior. Então, aí que vem um detalhe também do atleta de alto rendimento em relação ao VO2. O VO2 máximo ele não é o único fator determinante para o alto rendimento. Você pode ter atletas com o mesmo VO2 máximo, mas um atleta com rendimento em prova muito maior do que o outro. Porque esse atleta ainda tem uma capacidade maior de limpar o lactato. Ele faz treinos para melhorar a zona 2 dele e treinos também para melhorar a zona 4 e 5, limpando esse lactato de forma mais eficiente. Não importa só ter uma boa capacidade de captar e aproveitar o oxigênio, você tem que melhorar o seu mecanismo de transporte também, de geração energética e de transporte de lactato para não entrar em fadiga, já que o ácido lático é um dos fatores para a fadiga. Até comentei em vídeos anteriores aqui, falei de carboidrato entre e pós-treino, falei da necessidade de repor eletrólitos, minerais durante a atividade física, mas também essa capacidade de limpar o lactato é determinante. Então, se você pega dois atletas com o mesmo VO2, só que um com treinos adaptativos que tem uma capacidade de limpeza desse lactato maior, esse atleta consegue impor um ritmo maior na prova, ele consegue ter momentos de aceleração e depois recuperação, imprimindo um ritmo mais forte e cansando os adversários que não têm essa capacidade de limpar o lactato de forma tão eficiente. Tá certo? Então, na prática esportiva, a importância do teste ergospirométrico é essa. Além de avaliar
toda a resposta cardiovascular, também avalia todo o processo de metabolismo energético, ajudando a determinar as zonas de treino e melhorar a capacidade adaptativa do atleta. Já na prática clínica do consultório, a gente sabe, por exemplo, que o VO2 máximo tem uma relação direta com longevidade. Então, se você tem um paciente no consultório, está com uma baixa capacidade de aproveitamento do oxigênio, ou uma baixa capacidade oxidativa, ele tem uma perspectiva de vida menor. Então, essa pessoa precisa fazer um treino de condicionamento físico, além do treino de força, para melhorar o VO2 e melhorar a expectativa de vida. É um dado importantíssimo na longevidade, o VO2 dos pacientes, tá certo? Já um paciente que está com dificuldade de emagrecimento, por exemplo, se ele tem uma baixa capacidade oxidativa de gordura, ele nunca vai emagrecer. Tá? A gordura está no nosso corpo, ela tem uma única função, reserva energética. Desculpa, uma única não, tem algumas funções, mas a principal é reserva energética. Se esse paciente não tem capacidade de gerar, se ele tem uma baixa capacidade de metabolizar gordura, de oxidar gordura, aí vai ter uma grande dificuldade de emagrecimento. E não adianta usar remédio, fazer déficit calórico, o que você quiser. Se a capacidade de oxidar gordura é baixa, logo, a velocidade de emagrecimento dele vai ser muito reduzida também, o que vai dificultar todo o tratamento desse paciente. Então, o ideal é que esse paciente também com uma baixa capacidade oxidativa, de aproveitamento de oxigênio, de metabolismo mitocondrial, faça um treino de condicionamento físico para melhorar essa capacidade. Aí sai um pouquinho daquela receita de bolo, aquele copia e cola para todo mundo, que você quer emagrecer, tem que fazer treino de musculação. Se você não tem capacidade oxidativa, não adianta você fazer treino de musculação, tá bom? Se você tem uma boa capacidade oxidativa e uma baixa massa muscular, é claro que o treino de musculação vai te ajudar bastante com isso. Mas primeiro tem que avaliar a sua capacidade oxidativa, tá certo? Bom, esse videozinho aqui é longo, mas muito curto para falar sobre o assunto do teste cardiopulmonar de exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar nos comentários. Um abraço.